briguei com uma Barbite, eu fracassei na minha carreira, fiquei sem dinheiro, tive que vir correndo de volta pra casa. O que aconteceu? Fica aí que você vai saber tudo hoje. E aí, artistinhas! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre a minha vida, atualizações aí de vida pra você aí que quer saber, que é meu fã. Então, eu já mando um beijo aí pra você. Muito obrigado pelo seu apoio todo esse tempo. Se inscreve aí já no meu canal. Aqui é um novo projeto que daqui a uns dias vai ser muito bem alimentado. Nesse exato momento estou gravando aqui da minha casa, do meu closet aqui, que eu acabei de arrumar com as minhas roupas que voltaram. Então a gente vai começar do início falando de quando eu decidi me mudar pra São Paulo, logo depois que eu ganhei a Corrida das Blogueiras. Maquia muito mais do que batatas, Wilson! Depois que eu ganhei a Corrida das Blogueiras, eu já tinha esse plano de ir pra São Paulo pra ter esse pós-reality, que eu tava tendo aí muita visibilidade, muitas marcas estavam de olho, tava sendo convidado pra muitos eventos, e eu queria viver essa experiência, né, gente, muito louca, de viver numa grande metrópole que é São Paulo. E teve a coincidência ali de eu ter a minha amigona Barbite, que também tava saindo do Corrida das Blogueiras, e também tava com vontade de ir morar em São Paulo. Ela morava em Atibaia, que é uma cidade bem próxima ali de São Paulo, e eu morava aqui em Santa Catarina, né? E a gente resolveu juntar nossas trouxas aí e morar juntas. O plano era o seguinte: o meu namorado ia ficar aqui, em Chapecó, a gente ia continuar com a nossa casa aqui, os nossos bichos iam ficar aqui, ia ficar... A minha vida ia ser dividida em dois. Eu aluguei um apartamento junto com a Barbite em São Paulo e fiquei com a minha casa aqui em Chapecó, indo e voltando quando precisasse, e esse era o plano. Eu ia ir pra ver se eu ia gostar ou não. Então até eu e a Barbite tínhamos esse acordo de ficar um ano juntos, né? A gente fez um contrato de aluguel de um ano. E depois desse um ano, a gente ia recalcular nossas rotas aí, ver se a gente ia continuar junto, se a gente ia se separar, se eu ia voltar pra cá ou não. E esse ano se passou, gente, que ano muito louco, fiz muitas coisas. Nesse ano eu conheci muita gente incrível, muita gente que eu era fã, assim. Saí daqui do interior e do nada tá no meio de todas as pessoas, assim, que eu consumia na internet, que eu era fã. Foi, assim, uma loucura. É louco você experimentar o gostinho de como estar dentro da bolha, sabe? Conheci muitos de vocês lá também, que assim, é uma coisa que eu amo encontrar os meus seguidores, as pessoas que acompanham o meu trabalho, que vêm, falam comigo, podem vir sempre, tá, gente? A mamãe adora falar com vocês. Uma das minhas histórias faves, que foi no primeiro dia que eu saí de Chapecó e fui pra São Paulo. No primeiro dia eu tinha um shooting da Vogue. Fiz as fotos da Vogue com pessoas que eu admiro muito também. Ali já no primeiro dia eu já conheci um monte de gente. Tipo, fui no baile da Sephora, um dos looks que eu mais amei fazer na minha vida. E fui contratada ainda, meus amores, quem diria? No ano anterior eu tava super sonhando ir no baile da Sephora. E eu tava lá. Fui jurado do Corrida, maquiei muita gente também. Essa lista ainda existe e ela ainda vai continuar. Então toda vez que eu for pra lá, vão ter algumas vítimas. Eu também trabalhei muito, tipo, no backstage do mundo da maquiagem, que é uma coisa que eu queria muito saber como que eram essas gravações desses influencers gigantescos, de uma Adam Mitch, de uma Camila Pudim, que eu tive a oportunidade de fazer coisas com eles, que foi, assim, muito inspirador, sabe? São pessoas muito fodas. Saber como é que era também o backstage num desfile de moda que eu fiz pro Vitor Sinistra, maquiei duas das divas lá e estive no backstage. E também nos backstages de festas, gente, de balada também, de subir no trio da parada e atravessar todo aquele mar de gente. Nunca, uma coisa que eu nunca vou esquecer, inclusive nessa última parada, consegui levar o Ricardinho junto comigo. E ele foi também e assim, viveu essa experiência muito louca. Ficamos muito bêbados com as drag queens. Também foi o ano, assim, que eu comecei a realmente trabalhar fazendo publicidades, que eu fiz conexões com marcas, assim, que eu tô trabalhando até hoje, inclusive. Participei de sprints criativos da L'Oréal Paris, fui pro Rio de Janeiro, coisas que eu jamais, quer dizer, já imaginei que eu trabalharia, mas tipo, que estão acontecendo, e me sinto muito grato por ter vivido várias dessas coisas que... Isso é meio que experiência de vida, sabe? A gente evolui com essas coisas, a gente, tipo... É um antes e depois, assim, da vida. Além das coisas da vida normal, tipo, dirigir pela cidade. Eu sou uma pessoa que ama dirigir. E assim, ó, tirei de letra o trânsito de São Paulo.
Gostava? Não gostava. Mas conseguia navegar por lá. Claro que existiam dias de monotonia também, dias que a gente ficava muito em casa. Não era só evento, só sair, só loucura, mas ficava muito em casa também. E mesmo com todas essas coisas acontecendo, eu sempre tinha aquele sentimento de tipo, depois que eu saía, eu queria voltar pra casa. E eu sempre ficava tipo, ai, como eu queria estar em Chapecó com o meu boy e com a minha família e na paz do interior. Eu boto interior aqui entre aspas, gente, porque Chapecó é uma cidade grande, tem 200, quase 300 mil habitantes, que, né, pra, de repente você aí que mora numa cidade de 1 milhão, 2 milhões, ou São Paulo, né, acha pequena, mas é uma cidade que tem tudo, não é uma cidade que, ao contrário de São Paulo, a gente fica meio acuado, assim, de estar na rua, a pé, de noite, sozinho, por exemplo. E aqui eu tenho uma casa própria, né, meus bichos estão aqui, meu namorado tá aqui, minha mãe tá aqui. Então, e todos os amigos de uma vida toda. Então eu sempre vivi essa vida dupla que era lá em São Paulo, fazendo muitas coisas e voltando pra Chapecó, indo pra São Paulo, voltando pra Chapecó. Todo mês, pelo menos, eu vinha uma vez pra cá. Acho que teve, em 1 ano e 3 meses, teve uns 3 meses, assim, que eu passei inteiro lá em São Paulo. Foi passando o tempo, eu fui vivendo a vida desse jeito. Não é fácil, a gente... relacionamento à distância não é fácil por causa da saudade, né? Eu e o Ricardo, a gente se dá muito bem, a gente conseguiu tirar de letra esse tempo que a gente ficou separados. A gente já tá há 9 anos juntos, a gente fez 9 anos semana passada, e ficar tanto tempo longe é... Depois de uma vida, de uma rotina que você tem a vida toda já, se a partir do momento que a gente visse que essa vida lá em São Paulo fosse indispensável pra mim, daí a gente ia começar a planejar pra ver se ele realmente ia pra lá, até porque ele tem um emprego muito bom aqui, muito bem estabilizado, inclusive financeiramente, e a família dele tá toda aqui também, então não fazia sentido nós dois irmos pra lá, sendo que podia ser que a gente não gostasse, né? E a gente ter que acabar voltando daí. Os dois, tudo seria mais difícil. Então, eu fui primeiro sozinho pra fazer esse teste primeiro. Também porque eu nunca morei, tipo, em outra cidade, longe dele. Então, eu acho que seria muito melhor, era muito melhor ter esse porto seguro aqui em Santa Catarina pra eu ir e voltar se eu precisasse. E assim, gente, eu sinto real que eu fiz bons amigos lá em São Paulo. Fiz amigos bem próximos mesmo. Tipo, o Leone ficou muito próximo meu. A gente até morou junto um tempo, até ele morou lá na nossa casa um tempo, enquanto ele tava entre apartamentos. A Dakota também, que, sei lá, gente, parece uma coisa meio... Somos, assim, quase 2 almas gêmeas, sabe? A gente gosta das mesmas coisas, a gente tem os mesmos interesses, as mesmas referências, sabe? Os gostos muito parecidos também. Então a gente se achou ali. Eu adoro muito a minha amiga Dakota, minha amigona. A mamãe, nossa mamãe. Quem diria, né? Do nada, Dakota vai ser mãe. E a Barbite, né? Que foi a minha colega aí de apartamento. E aproveitar esse gancho também pra falar como que foi morar com a Barbite, que eu tenho certeza, meus amores, que tem muita gente aí muito curiosa pra saber como que era morar com a Barbite. Eu sei que a minha amiga, ela não... Ela sempre tá ali perto de alguma polêmica. Mas, gente, assim, o que eu tenho pra falar da Barbite é... super de boa. Morar com a Barbite, gente, foi super de boa. As pessoas aí têm muitas opiniões sobre ela, né? A partir de coisas que outras pessoas falaram aí na internet. Mas a minha experiência que eu tive com a Barbite foi super tranquila. A gente nunca teve um desentendimento. Eu já falei isso em vários conteúdos, inclusive no canal dela. Mas a gente nunca brigou. Tipo, nenhuma vez. Nunca teve nenhuma briga em 1 ano e 3 meses. Não foi tão pouco tempo assim, né? 1 ano e 3 meses, até um tempinho ali pra se conhecer. A gente sempre conseguiu dividir super bem as tarefas, as contas de casa também. A gente sempre gostou muito de cozinhar juntas. Era uma dinâmica que funcionava, assim. Quando uma fazia uma coisa, a outra fazia outra. Tipo, se uma cozinhava, a outra lavava a louça. E eu sempre cultivei, acho que depois que eu vivi um relacionamento super abusivo quando eu era mais novo, até falo disso aqui falo do Corrida, eu aprendi meio que a viver me comunicando em tudo, sabe? Então, tipo, se uma coisa me incomoda, eu tenho esse voto comigo mesmo de que se uma coisa me incomoda,
eu gosto de falar ela na hora, ou quanto antes, né? Se na hora não for oportuno, ou se for magoar a pessoa, eu espero, mas no primeira oportunidade eu falo. Então a gente sempre teve uma comunicação muito aberta, tipo, ó, amiga, não gosto disso, quero que você... Seria melhor se você fizesse assim. E vice-versa, né? Foi assim, inclusive foi ótimo ter uma pessoa para desbravar a cidade junto comigo, pra gente ir juntos nos lugares, ir juntos nos eventos, pra não ter que chegar sozinho nos lugares. É uma coisa muito intimidadora, né? Você tá num lugar 100% novo ali, com pessoas que você conhece só pela internet. Então ter uma pessoa ali é tipo... Meu Deus, pra mim foi essencial ter ela ali comigo, e eu realmente não tenho nada pra reclamar da Barbite. Nunca aconteceu nada, nunca teve uma larva na pia lá de casa. Sério, gente, nunca teve uma larva na pia lá de casa. Nunca foi deixado nenhum cocô de gato. Inclusive, os gatos dela sempre fizeram muito bonitinhos, cocôzinho, tudo no lugar. Enfim, né? Não tem por que me explicar, porque... Enfim, vocês acreditam aí no que vocês quiserem. E, gente, assim, o que eu achei da cidade... Uma cidade cheia de vida, tem muitos... trabalhos do nada que aparecem, pessoas que você conhece também do nada, enfim. Alguns pontos negativos que eu acho da cidade de São Paulo, que eu, que sou de fora, vivi lá, falando da minha experiência pessoal. Quem é de São Paulo, fazendo um favor, de tentar não se ofender, porque experiências pessoais, tá? Eu achei São Paulo ser uma cidade muito caótica. Isso não tem como negar, né? Acho que todo mundo que vai lá sabe disso. É uma cidade muito grande, então é muito caótica, muito trânsito, é muita gente, é muito tudo. Eu não achei São Paulo uma cidade necessariamente bonita. Sim, São Paulo não é uma cidade muito bonita, não é uma cidade muito cheirosa, sabe? E assim, gente, eu vou confessar pra vocês que é uma coisa que eu tenho trabalhado comigo mesmo, pensado muito, é que eu achei que indo pra São Paulo eu ia... Ai, gente, agora que eu percebi que o foco não tava certo, ele tava indo e voltando. Gente, por favor, relevem, eu sou uma mamãe de primeira viagem de YouTube. Eu achei que eu ia ficar, assim, deslumbrado, que eu ia ficar muito inspirado, muito produtivo, fazendo muita coisa em São Paulo. Achei que, tipo, ela ia me acender um fogo que eu não sabia que existia dentro de mim pra produzir e pra ser mais artista, pra fazer mais coisas. Mas, na verdade, não foi bem assim. Porque eu descobri que eu funciono melhor, gente, na paz. Quando eu tô mais de boa, eu já tenho uma cabeça muito acelerada. Eu já tô até indo atrás aí de um tratamento pro TDAH, né? E assim, eu preciso ter um ambiente de boa pra minha cabeça ficar calma, para meus pensamentos ficarem mais claros, para eu conseguir entrar nesse estado de produzir, de ser muito criativo, de conseguir fazer as coisas mais rápido, porque esse é um problema muito grande da minha vida, gente. Eu demoro muito pra fazer tudo, eu demoro muito pra maquiar um negócio, pra fazer um conteúdo, pra editar um vídeo, pra planejar alguma coisa, pra desenhar minhas ideias. Eu sou muito demorado e eu gosto de ter esse tempo. E essa vida dupla realmente não estava me ajudando nisso, inclusive bem pelo contrário, era uma coisa que me distraía muito de ser essa pessoa produtiva, e eu parava e pensava na minha vida como ela era antes do corrida, sabe? Que a minha vida ela era bem mais de boa, a vida aqui em Chapecó, fazia as minhas coisas, conseguia gravar muito, postava muito, e eu era muito satisfeito, assim, com o meu ritmo criativo, que eu conseguia fazer muita coisa, e muita coisa que eu gostava, muita coisa que me dava realização pessoal, que eu achava coisas legais, sabe? E realmente eu tava, tipo, muito dividido entre ficar lá em São Paulo, continuar lá, procurar um outro lugar pra morar. Eu ia ou morar mais pra região central, sozinho, e continuar vivendo essa vida dupla, ou eu sempre tinha essa opção que eu era muito inclinado sempre de voltar pra Chapecó. E nesses últimos meses, o contrato terminou depois de 1 ano, a gente acabou ficando mais 3 meses ainda além do contrato. Nesse meio tempo, eu tive um problema de saúde, que eu até postei um pouquíssimo, mas falei nas minhas redes sociais, até tive que cancelar um compromisso que era o Gongada, que é uma coisa que eu amei fazer, e infelizmente tive que cancelar o Gongada lá no Rio, porque eu tava tendo episódio de
extrasístoles no coração. O que são isso? São batimentos cardíacos que são completamente fora do compasso. Então, durante o meu dia, eu tava vivendo uma vida normal e eu sentia muito forte no meu coração, o coração parar e dar 2 batidas fora, assim, do normal. E são batidas muito mais fortes, então você sente no peito, não é como se você precisasse prestar atenção, assim. E as primeiras vezes que eu tive, eu não dei muita bola, né, pra isso, só que elas começaram a acontecer mais e mais. E na última vez que eu tive uma crise disso, elas estavam acontecendo, tipo, o dia todo. E elas me davam ansiedade por conta desse medo, gente, porque é uma coisa muito ruim. Parece muito que o coração vai parar a qualquer momento. E eu não sabia o que era, não sabia o que era extrasístoles. Fiquei sabendo depois que eu fui no cardiologista. A Barbite, inclusive, teve que me levar no pronto-socorro. Eu fui 2 vezes no pronto-socorro porque tava basicamente tendo um ataque de pânico, achando que o meu coração ia parar a qualquer momento, porque eu tava tendo essas batidas fora do compasso, assim, né? Tive isso num evento, inclusive, também, e foi, tipo, dias, assim, sei lá, traumatizantes, aterrorizantes da minha vida. Com uma coisa tão importante que é o coração. Quando a gente sente uma dor de barriga, uma dor no braço, uma dor não sei o quê, é uma coisa. Mas quando você sente alguma coisa no coração, gente, é assim... Ai, não desejo pra ninguém, é muito ruim. E esse problema que eu tive, eu fui no médico, fui no cardiologista, ele me falou que provavelmente poderia ser aquilo, eu ainda tô investigando, ainda não sei concretamente se eu vou ter que tomar alguma medicação, alguma coisa assim, né? Mas a princípio essas crises pararam, né? Eu não tô mais tendo, né? Eu tô tomando um remédio agora pra ansiedade também, que eu nunca tomei na minha vida, e agora eu tô tomando um remédio pra ansiedade, porque essas crises me desencadearam uma ansiedade muito grande. E esse problema de saúde me fez pôr muitas coisas em perspectiva. O que eu queria da minha vida, o que eu queria fazer a partir daquele momento, porque eu tava numa encruzilhada ali da vida. O que eu faço agora? Eu vou morar sozinho? Volto pra Chapecó? Né? E esse problema de saúde eu acho que me fez reafirmar mais, assim, de que eu acho que eu tava precisando diminuir o ritmo, voltar a ter essa conexão comigo mesmo. Eu gosto muito da cidade, eu com certeza vou tentar ir. Vou tentar ir uma vez a cada 2 meses, agora eu tenho amigos que eu posso dormir lá, passar poucos dias, mas viver a minha vida cotidiana aqui em Chapecó. E foi essas coisas que me fizeram tomar essa decisão. Eu me sinto muito mais pé no chão aqui, eu me sinto muito mais em paz, a cidade combina muito mais com o estilo de vida que eu quero ter. E eu achava que eu ia querer a loucura, gente. Eu achava que eu ia querer estar em todos os eventos, que eu ia querer fazer tudo que tivesse pra fazer, sabe? Viver essa loucura, que essa loucura toda ia me inspirar. Mas não, eu descobri o contrário sobre mim mesma. Descobri que eu funciono na paz. Que eu funciono na paz e amor. Que a minha cabeça funciona melhor quando eu tô tranquilo. Então eu priorizei isso na minha vida e foi por isso que eu resolvi voltar pra Chapecó. Ainda vou continuar indo em eventos, eu tenho já coisas marcadas com marcas em São Paulo que eu super vou ir. É super fácil a gente ir daqui pra lá. É 1h20 de avião, então eu posso ir e voltar muito facilmente hoje em dia. Porque aumentou a quantidade de voos que tem por dia, tipo, tem mais do que o dobro de voos por dia agora, então o preço diminuiu menos da metade, então, né, não que agora o dinheiro seja um problema, porque agora, ai gente, se eu tivesse, fudida, voltando pra cá, porque acabou o dinheiro, porque eu tô uma fudida, não tô trabalhando, não tô conseguindo nada, mas não é essa a situação, gente, eu nunca estive tão bem. A modéstia à parte, meus amores. Mas eu nunca trabalhei tanto na minha vida, eu nunca tive tantos contratos com tantas publicidades. Então, eu tô voltando pra cá justamente na melhor fase da minha carreira. Então esse é o meu motivo por estar voltando pra cá. Isso aqui que você tá assistindo, esse canal no YouTube, vai ser o meu novo projeto, assim, que eu quero muito que evolua, que seja como se fosse um filho pra mim. Eu já tenho muitos planos, já tô... Vocês vão ver, vai ter um vlog aqui, vlog não, vai ter um vídeo aqui mostrando eu fazendo um estúdio novo, completo aqui na minha casa, né? A gente vai trocar quarto de lugar, nosso quarto era num cômodo,
e o estúdio era em outro, a gente vai trocar as coisas. Eu vou fazer o estúdio onde era o nosso quarto e vou reformar tudo, vou fazer um estúdio de gravação do zero e vou mostrar tudo aqui pra vocês também, então aguardem. Quero muito que vocês se inscrevam, por favor, aí no canal da mamãe que tá começando agora aqui no YouTube. Os próximos vídeos não vão ter nada a ver com esse aqui, tá? É o formato que eu pretendo trazer aqui pra vocês. Não vai ter arte, vai ter muita maquiagem, escultura, enfim. Eu sou muito inspirado nos youtubers que fazem arte, que reformam cômodos da casa, fazem diorama, fazem escultura, customizam boneca, esse tipo de coisa. Eu quero muito fazer a minha versão disso, porque é o que eu mais consumo. Então esse vai ser o conteúdo que vocês vão achar aqui nesse canal. Então se inscreve aí, deixa um comentário de alguma coisa que você gostaria de ver aqui, maquiando uma fruta, uma geladeira, maquiando uma casa, que eu acho que vem aí daqui uns dias. E se vocês ficaram com alguma pergunta que vocês queiram me fazer, podem fazer aqui nos comentários, que eu vou tentar responder todo mundo. Deem sugestões aí para conteúdos do futuro. É isso. Beijo.